Boa tarde, todo mundo. A gente vai começar se apresentando a Renfa. Nós, as mulheres que estão compondo essa atividade, vão se apresentar também. E depois a gente vai fazer num formato mais interativo com todo mundo que está aqui. Tá bom? Então, eu queria primeiro agradecer muitíssimo a oportunidade da gente fazer essa atividade aqui, que foi um convite do André Fischer, né, que é o diretor do evento. Queria agradecer muitíssimo ao André, à Josi e ao João, que são os diretores. Esse ano a programação está bem diversa e acho bem importante, pertinente aos assuntos que a gente está discutindo atualmente. E agradecer a Bruna também, que é a assistente de produção, que está dando uma super força e apoio para a gente. A gente não costuma fazer esse tipo de evento. A gente faz, né, eventos mais em outros territórios, outros ambientes. Né? A gente está muito na militância mesmo, na rua, em coletivos. Então, para a gente também é uma novidade e é uma oportunidade da gente expandir também, né, as nossas ideias e ouvir também outras ideias, novas ideias de outros ambientes que a gente não está, ainda não está inserida. Então, meu nome é Karen, eu sou bióloga, sou doutora em ciências, trabalho com psicofarmacologia, estudo o efeito de drogas na memória, sou usuária de substâncias, sou poliusuária. A gente usa o termo poliusuário ou poliusuária para pessoas que fazem uso de mais de uma substância. Sou mãe, sou ativista da Renfa, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Também sou redutora de danos no Centro de Convivência Edley, no projeto Respire, que é um projeto que atua em festas com redução de danos. Meu nome é Sabrina, como a Karen já começou a me apresentar. Sou, aí, né, no âmbito mais acadêmico, sou terapeuta ocupacional de formação. Trabalho num CAPS Álcool e Drogas, no território da Brasilândia, aqui em São Paulo. Aí, para além disso, sou uma mulher sapatão, gorda, feminista antiproibicionista, e que estou tentando discutir drogas e o que os diferentes corpos representam nessa sociedade que é antiproibicionista, que é capitalista, que é racista e é machista, né? Patriarcal. E como essas estruturas elas vão afetando alguns corpos mais ou menos do que outros corpos, né? E essa afetação, ela diz muito, né, do que é o proibicionismo, né? E também, do mesmo ponto, o antiproibicionismo. Porque a gente vai entendendo o proibicionismo como o controle dos corpos. E isso vai para além do uso de substância, né? Mas diz de muitas mais problemáticas e muito mais questões do que só o uso ou não da substância, mas sim do poder ou não e do controle ou não que o Estado e a sociedade, essas estruturas, como elas atravessam os nossos corpos, aí, as nossas vidas, de alguma maneira. Né? Sendo mulher, gorda e sapatão, essas estruturas elas vão perpassando, né, a minha vida desde meu nascimento até hoje, em como fui me constituindo enquanto uma mulher, enquanto sujeita, enquanto cidadã, e, principalmente, como que eu fui me constituindo enquanto uma mulher feminista e antiproibicionista. Né? Isso diz muito de como que esse corpo foi sendo marcado durante a minha vida. A Renfa, por que eu faço parte da Renfa? Né? Que porra é essa Renfa? Assim, né? A Renfa ela é a rede nacional, né, de feministas antiproibicionistas e nasceu de um coletivo, né, do encontro dos coletivos antiproibicionistas que teve em Recife. Aí as mulheres perceberam do quanto nossa voz e do quanto nossa fala, muitas vezes, ela é negada, inclusive nos espaços antiproibicionistas, né, que é composto por homens, né, muitas vezes. E, na verdade, era, né, antes das mulheres começarem a se movimentar nesses espaços, tinha uma constituição muito masculina e uma fala muito masculina, né, muito do patriarcado, assim. E aí a gente vai se questionando, nesse encontro, né, as mulheres presentes vão se questionando, poxa, cadê a voz das mulheres que também são afetadas, e são afetadas de diferentes formas por essa estrutura proibicionista. Aí nasceu a Renfa, a partir de uma reunião dessas mulheres, a Renfa se constitui lá, enquanto uma rede, e aí a gente foi fazendo algumas ações, assim, muito mais presente no Nordeste, durante um tempo. Então, a Renfa Pernambuco e a Renfa Bahia eram lugares, né, onde se tinha maior discussão. E depois do Encontro Nacional de Feministas Antiproibicionistas do ano passado, de agosto do ano passado, a Renfa começou a se capilarizar
em mais estados. Hoje a gente está presente em 16 estados, com 8 núcleos organizados, né, que estão aí pautando coisas diferentes em diferentes estados, porque a gente entende que o território diz muito sobre essas estruturas e diz muito sobre como a gente vai fazer nossas ações, assim. Então, a gente é pautado a partir da realidade que a gente está vivendo, né, nesse território, nessa cidade. Hoje, a Renfa São Paulo ela atua muito fortemente dentro da redução de danos, né, porque a gente, além de se reconhecer enquanto usuária, e eu também me reconhecendo enquanto usuária, né, mas reconhecendo também que, quando eu faço uso de substância, é num lugar de privilégio, porque eu sou uma mulher branca, moradora de uma classe nobre de São Paulo, com acesso ao ensino superior, profissional, né? Eu ocupo um outro lugar quando eu estou falando do uso de substância, né, da substância que eu faço. Tá. Mas essas mulheres hoje da Renfa, né, assim como eu, a maioria se considera enquanto usuário de droga, mas também está trabalhando na clínica do álcool e drogas, aí é profissional da saúde, ou pesquisa, ou em algum momento ficou muito tomada pela discussão das drogas e quis discutir, né, as drogas, assim. A gente hoje também está discutindo um pouco de corpo, né, pensando aí na corporeidade, nos acessos, nos trânsitos que os corpos têm dentro dessa sociedade. Né, e aí pensando também dentro dessa questão da corporeidade, identidade de gênero, orientação sexual, dentre outras pautas, né, que são desse corpo que a gente carrega. A gente tem como metodologia centralizante da nossa ação o autocuidado. Isso quer dizer que todas as reuniões que a Renfa faz, e todos os espaços que a Renfa faz, a gente prefere que a gente faça na metodologia do autocuidado. Isso significa que nosso espaço vai ser uma roda, que a gente possa se olhar, a gente vai tentar se apresentar, né, vai fazer uma apresentação, quer conhecer as pessoas com as quais a gente está dialogando, e que dentro dessa rede, a gente, de fato, possa funcionar enquanto uma rede de apoio, de afeto, de troca e de parceria entre mulheres, porque a gente entende que se a gente juntas, a gente é muito mais forte. E só a gente estar juntas e de mão dada, se cuidando e sendo cuidada, a gente pode resistir a essas estruturas que tanto nos afetam, nos marcam e nos violentam. Então, a gente entende que de mãos dadas é mais possível e é assim que a gente prefere caminhar e enfrentar as violências que nosso corpo vai passando, né? Acho que é mais ou menos isso, assim. Aí, se alguém tiver algumas perguntas, enfim, essa é uma introdução do que é a Renfa, assim. Eu esqueci de falar a minha droga de escolha. A gente combinou, assim, de cada um que for se apresentar, se quiser se sentir confortável para falar a sua droga de escolha, a minha é nicotina. E aí eu passo a bola para a Sabrina. Cara, é difícil escolher, né? Mas acho que a minha droga de escolha no momento é a maconha, nicotina, álcool, mas são esses afetos, né, que eu gosto de trabalhar as drogas como um afeto. Droga, né, serve para alguma coisa, tem uma função, e às vezes é o abraço que a gente tem depois de um dia difícil, né? Nos meus dias difíceis, esses abraços estão sendo muito positivos, estão funcionando muito bem. E eu tenho esse trio, esse tripé aí, tem sido minhas drogas de preferência, assim. Eu me chamo Gisele, sou membro da Renfa, já aí me aproximei desse coletivo tem mais ou menos 1 ano e meio. Eu sou psicóloga de formação, tenho uma trajetória na minha formação pela luta antimanicomial, né, permeado também pela política pública de drogas, trabalho com redução de danos desde que eu me formei. E atualmente eu trabalho num programa municipal da prefeitura que se chama de Braços Abertos. E é um equipamento da prefeitura, né, um serviço público de saúde, mas também está na assistência, né, e que é voltado para uma população usuária de substâncias, né, pessoas em situação de rua. E que, assim, nesse lugar, uma coisa que começou a me chamar muita atenção foi justamente as mulheres, né? As mulheres negras, usuárias de substâncias, muitas vezes por um histórico, assim, longo de vivência de rua, história muito marcada por violência de várias ordens.
E aí eu vou olhando, assim, acompanhando essas mulheres, eu vou vendo que nos lugares que teria que ser os ambientes de cuidado, né, de saúde, por exemplo, que é onde eu estou trabalhando, eu vejo que não existe esse lugar para essas mulheres. E que é um tanto diferente também quando um homem é usuário de substância, ele vai ser atendido no mesmo equipamento de saúde. Também não existe o lugar para ele de maneira adequada, mas a mulher é algo que me chama atenção porque é algo assim completamente inexistente, inclusive a impossibilidade dela poder ser uma usuária de substância, né? Por mais problemático que seja ou não o contexto de uso dela. E aí eu tenho assim vários conflitos, né? Com a instituição, com os serviços públicos de saúde, que é onde eu estou inserida. E a Renfa, ela vem como um lugar que me dá um respiro e me dá um apoio, assim. Então, é como se fosse um lugar terapêutico de cuidado, como a Sabrina falou, de autocuidado, e que permite eu poder sustentar um pouco meu lugar enquanto profissional para estar junto dessas mulheres, né? Estou falando aqui de todo o meu trabalho, mas né, me amparando na Renfa, porque realmente é um coletivo de mulheres feministas, antiproibicionistas, e que eu sinto que eu sou também sustentada e que eu possa oferecer isso para as pessoas que eu acompanho. Sou mãe, né, eu tenho um filho de 21 anos, fui mãe adolescente, sou usuária de substâncias também. E a droga de escolha, às vezes, é difícil responder isso, porque às vezes a gente quer ter uma escolha, mas também não é possível, porque tudo tem eu acredito nas funções e o lugar que cada substância ela pode ocupar na nossa vida, dependendo do contexto. Né? Faço uso de várias substâncias, mas no meu dia a dia o que acaba sendo mais presente é a cafeína. Né? Me desperta para acordar cedo e encarar o dia. Meu nome é Letícia, sou psicóloga de formação. Entrei em contato com as drogas na faculdade, com a maconha. O álcool já bebia na escola, né, no colegial, mas foi na faculdade que eu fui entrando em contato. De início, pós-formada, eu não caí na área da saúde mental, trabalhando com álcool e drogas, eu fui para reabilitação. Mas, na sequência, eu acabei conhecendo a redução de danos, acho que pelo Gabriel também, um pouco, trabalhei com ele, num curso da Senad, fui conhecendo um pouco mais sobre políticas sobre drogas no Brasil e redução de danos. Acabei entrando nesse projeto Respire, que é pelo Centro de Convivência de Lei. E aí fui conhecendo as mulheres desse projeto também, que são umas lindas. E, na sequência, conheci a Renfa e entrei na Renfa. E minha droga de preferência do coraçãozinho, assim, é o LSD, porque eu gosto muito de cores, gosto muito de festas. Mas, ultimamente, também tenho usado a nicotina, também fumo cigarro bastante, e cocaína também, porque em São Paulo, nas noites, aí, a gente faz uso, a gente quer ficar madrugadas afora acordado e também se divertir. Então, LGBT também, né? Sou bem militante, me considero uma pessoa bissexual, então comecei a entrar bastante, junto com o Respire também, em projetos que abarcam a população LGBT, e também contexto de drogas, né? Porque muita gente faz uso de drogas para fazer sexo, ou nesses contextos de festas LGBT, então também estou bem inserida e gosto muito de falar sobre esses temas. Eu sou a Juliana, sou da Renfa também, sou preta, periférica, da Zona Norte de São Paulo, sou bissexual, usuária de drogas, de múltiplas drogas também. A que eu mais curto é a maconha, amo de paixão a maconha. Sou psicóloga de formação, também trabalhando de braços abertos, como a Gisele lá no território da Brasilândia, também junto com a Sabrina. Estou no Respire também, estou entrando agora no Respire da Edilei. E, para mim, a Renfa é esse espaço de autocuidado, e, para mim, foi um dos espaços mais interseccionais que eu já encontrei para fazer minha militância e também para eu falar sobre mim, né, sobre a minha história e as minhas vivências, né, porque a Renfa, ela é antirracista, antimachista, antiproibicionista, e a gente faz um debate sobre, né, vários vieses sociais que atravessam a gente, os nossos corpos, e com a população que a gente trabalha, que a gente atende, né?
Também faço parte de um coletivo de mulheres psicólogas negras, a maioria periférica, que chama Roda Terapêutica das Pretas, que é um coletivo que vai nos territórios periféricos oferecer psicoterapia em grupo por um valor acessível para essas pessoas que não têm acesso a cuidado em saúde mental, né? Então, minha militância, meu trabalho vai muito por esse lugar da saúde mental, do cuidado, entendendo o que é a droga dentro desse espaço, dentro de tudo isso, né? Olá, boa tarde. Eu sou Ana Cristina, sou, assim, academicamente falando, farmacêutica. Comecei a pesquisar sobre drogas, né, desde a graduação, fazer pesquisa, né, na área de neurobiologia de drogas, fiz mestrado. E, bom, estudando esse assunto, nitidamente é um assunto que ele é bem, né, multifacetado, né? Então, tive a oportunidade de entrar em contato com outras abordagens e vai ficando bem claro, assim, né, como que esses determinantes sociais, assim, também influenciam, né, embora isso seja muito negligenciado na pesquisa biomédica, até onde, então, eu estava mais inserida. E também na minha vivência pessoal, né, enquanto usuária, eu também sou poliusuária, né, uso uma diversa quantidade de substâncias, álcool, maconha, são as de preferência, e cafeína, mas também sintéticos, assim, também fazem parte. E para mim, assim, né, por que assim, né, na minha condição de, né, classe média, ensino superior, branca, tal, por que eu posso, né, ser uma usuária, assim, relativamente tranquila, sim, né, sem ser tão, fazer meu uso sem ser tão incomodada, embora também a proibição perpasse por mim, né, de várias maneiras, desde, né, do acesso, o que a gente está ingerindo, né, eu, enquanto farmacêutico, tem essa questão de, é muito comum, essa questão de drogas adulteradas, como que impacto que isso tem, é uma coisa que eu tenho olhado bastante, mas, né, se eu, nesse lugar de privilégios, né, sinto esses efeitos da proibição, pessoas em outros lugares, né, o quanto que isso impacta muito mais, assim, né. E aí daí foi um pouco essa construção, assim, né, quando, a partir do momento que você resolve olhar mesmo, né, a gente fala, o problema das drogas, né, mas de onde que vem realmente esse problema, né, das drogas, da maneira como elas são tratadas legalmente, né, ou se o que essa lei está, de fato, conseguindo alcançar, né, se a gente está conseguindo realmente resolver o tal problema das drogas, da maneira como a gente está encarando hoje ou não. E, enfim, aí entrei em todas essas questões, né, comecei a trabalhar com redução de danos, também pelo projeto Respire, né, de lei, comecei a fazer parte da Renfa, com essas meninas maravilhosas, que eu tenho aprendido bastante também. E, resumindo, foi isso, assim, que me motivou, assim, né, um pouquinho, assim, da minha trajetória, enfim, do olhar que eu tenho, assim, para essa questão. A gente já se apresentou, então a gente vai passar o microfone para vocês agora, se apresentarem, falarem um pouco de vocês, para a gente se conhecer também. Eu estou super ansiosa para conhecer vocês e saber um pouco mais também sobre vocês. Só colocando aqui que essa conversinha paralela não é uma conversinha paralela, na verdade. A gente está com um grupo de estudantes de um convênio internacional que estão fazendo um grupo de estudos sobre doenças infecciosas e redução de danos. E a gente trouxe eles aqui para participar, e como eles não falam português, o Gabriel, que é também membro do nosso coletivo do Respire, lá do Centro de Convivência de Lei, do Projeto Respire, está fazendo uma tradução, tentando fazer uma tradução simultânea aí para eles. E aí, só para contextualizar o que está rolando aqui, de manhã a gente foi com eles lá no território, lá na Luz, na Cracolândia, que foi bem interessante, né? A gente conseguiu interagir com as pessoas do território, com trabalhadores dos serviços e tal. E aí estamos aqui, finalizando esse dia hoje, com chave de ouro. Eu acho uma oportunidade sensacional, né? Quem está aqui agora, hoje, pôde vir e tal, inclusive para eles também. Então é isso, vamos passar o microfone para vocês, até todo mundo se apresentar, para te dar uma descontraída, e aí a gente começa a fazer uma coisa um pouco mais animadinha, né? Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Paula, sou artista visual, arte educadora, lésbica, que mais? E em relação às drogas, assim, acho que de eleição, talvez as minhas sejam primeiro álcool, depois maconha, café um pouco, menos. Acho que são essas. Boa tarde, meu nome é Camila, eu estudo psicologia, daí eu via o tema da roda, achei bem interessante, é que eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, achei que seria bem legal
saber como que é. E é isso. Eu não sou usuária de nenhuma droga, eu acho. Eu sou a Sabrina, eu sou psicóloga, tenho 26 anos. E eu também faço parte do Respire como redutora de danos. Eu sou a Ariana. Eu não falo português, mas eu sou da Califórnia e eu estou estudando neurociência. And yeah, we're here doing research in infectious disease. My name is Grant. Desculpa, não falo português. I'm from South Carolina in the United States studying biology, and we're here as students, so thank you for having us. Agora sim, eu sou o Gabriel, eu sou psicólogo, tenho 29 anos, eu trabalho no projeto Respire agora já acho que tem uns 5 anos. Eu tenho um enfoque mais com redução de danos em festas, estou me especializando mais nisso, estou migrando um pouco agora para a área de comunicação e advocacy voltado para as mídias sociais no uso de drogas. Então, em breve tem novidades aí também. E minha droga de escolha depende muito. Maconha é minha base, assim, me ajuda muito dentro da cidade, mas eu tenho um amor muito especial por cogumelos e ayahuasca. Então, Desculpa-me, não falo português muito bem. But I'm Michaela. I'm from near New York. I am 21. I'm studying sociology and biology. I love Brazil, and I also love marijuana, but recently, and I like Adderall. Então, acho que a gente pode começar falando cada um e cada uma em uma palavra bem breve, assim, o que remete à sua mente, o que vem à mente. Primeira coisa, quando a gente fala a palavra droga. Eu posso começar. Proibicionismo. Sensações. Adicção. Química. Acho que medo. Efeitos. Consciência. Prazer. Pensei em prazer também. Sentidos. I think abuse. Medicine. recreação. Hippie. Abuse. Socialização. A gente consegue ver um padrão aqui, o que significa para cada um, cada uma. O que vocês acham do que os outros falaram? A gente faz essa atividade em vários ambientes, né? E é muito interessante porque cada território, cada ambiente, cada contexto, cada público traz coisas diferentes do outro, né? Então, quando a gente vai planejar uma atividade, a gente nem tem como prever muito como vai ser, porque depende daquelas pessoas que estão ali naquele momento, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Cada uma aqui tem a sua história, a sua vivência, os seus valores, enfim, seus princípios, e isso influencia o que cada um interpreta ou pensa sobre a questão das drogas, né? Só para dar um exemplo, eu fiz uma atividade dessa em Salvador, no Casarão da Diversidade, com o público, a maioria do público sendo de pessoas trans, e eles trouxeram palavras muito negativas, muito, né? Violência, morte, né? Que tem muito a ver com o que eles vivem, né? Em relação ao uso de substâncias. E aí aqui a gente viu, né? Acho que uma palavra, medo, e as outras foram palavras que eu considero, não sei vocês, a gente pode discutir, neutras, tipo efeitos, abuso e vício, né, adicção, que eles falaram, principalmente eles, quase todos falaram isso, né, que também dão uma conotação mais negativa para a questão das drogas, que acho que, no final, quantas pessoas nós somos? Só para fazer uma estatística aqui palavras negativas, palavras positivas, mais ou menos equilibrado, né? Acho que foi mais ou menos equilibrado. Então, né, nem todo mundo trouxe coisas negativas, mas também não foi todo mundo que teve um consenso em coisas positivas. O proibicionismo também, eu falei, uma palavra negativa, né? Então, acho que é uma questão para a gente discutir aqui o porquê, né? Que muitas vezes a gente traz coisas negativas e as positivas também, quais são elas, né? Então, acho que quem quiser falar um pouquinho sobre isso. Eu acho essa dinâmica massa, assim, né, para a gente pensar a questão das drogas, assim, e como essa sociedade vai nos moldando e vai nos formando, né, com relação às substâncias. Algumas pessoas falam, eu não faço substância, né?
E aí acho que é legal a gente retomar que quando a gente fala de substância, né, de droga e tal, a gente está falando de coisas que alteram a nossa psique ali, né? E aí a gente tem, e aí eu consigo apostar que todo mundo aqui faz uso de substância. Todo mundo aqui é drogado. Em um nível ou em outro, todo mundo aqui fez ou faz uso de substância. Porque a gente tem substâncias que são muito comuns no nosso cotidiano e que são drogas, né? A cafeína, o açúcar, as medicações, né? Aquele anadorzinho, né? Todo dia, aquele omeprazol. São coisas que fazem muito parte do nosso cotidiano, mas que tem uma diferença. O álcool, né? Acho que é a droga mais utilizada aí. Mas que tem uma diferença que essa sociedade ela escolhe quem que vai ser drogado e quem que não vai ser. Mesmo que todo mundo faça uso de substância. E essa mesma sociedade, ela escolhe quais substâncias vão ser permitidas e quais substâncias vão ser proibidas. E isso tudo é para a manutenção dessa sociedade como ela se estrutura, né? Não é à toa que a maconha, né, é criminalizada e o álcool é legalizado, né? E está tanto lá na festa de família, no happy hour da firma, está nas camadas mais conservadoras da nossa sociedade, né? A Igreja Católica, por exemplo, cultua o vinho, né? E as mesmas camadas extremamente conservadoras da nossa sociedade vão dizendo que o usuário de maconha, né, tem que ser internado, preso, morto, sei lá, né? Tempo de conservadorismo vem muita coisa aí que a sociedade escolhe quais corpos que ela vai afetar, né? E aí a gente, traçando uma linha histórica da nossa sociedade, da humanidade, as drogas elas são criminalizadas há muito pouco tempo. Coincidentemente, né, o capitalismo, a estrutura capitalista também está na nossa sociedade há muito pouco tempo, né? O que eu gosto de pensar, quando a gente fala do abuso também, da substância, o problema com substância, eu gosto muito de pensar o uso capitalista, né, o uso do consumo da substância, né? Que é esse uso que a gente considera abusivo, de não parar mais, de comprar mais, nananã, né? Que é esse uso do mercado mesmo, que tem a ver com a nossa constituição de sujeito mercadológico, né? Nós, enquanto consumidores mesmo, como o ser humano foi se constituindo na lógica do consumo historicamente. Enfim, né? Acho que só para a gente pensar um pouco do que a gente está falando quando a gente fala de droga, né? Pode. Eu lembro que, na minha experiência, assim, mesmo tendo entrado em contato com droga, cigarro, desde os 12 anos, né, ver os tios nos churrascos fazendo uso de cerveja, e depois de eu ter experimentado, de ter vivido a minha experiência, depois de muitos anos eu fui pesquisar para ter uma definição do que era a palavra droga. E aí, no nosso Dr. Google, ele explica que é qualquer substância que entra no nosso organismo que causa alguma alteração. Então, se você come o chocolate e você te causa uma sensação gostosa, já pode ser considerado uma substância chamada droga, ou um remédio que você toma e te tira a dor, ou, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, essa definição foi muito importante para até eu entender essas drogas que são usadas nos rituais religiosos, como a ayahuasca, que são drogas enteógenas, que eles falam que é para cultuar algum deus, alguma coisa assim. Isso me ajudou assim, bastante a compreender a definição de drogas. Eu fico me perguntando que essas pessoas desse lado aqui que falaram eu nunca uso drogas, não uso droga nenhuma, pensaram se usam alguma dessas que a gente citou. Já fizeram uso de alguma dessas? Eu acho que é mais um conceito do que é o industrial, o não natural, e o que vai causar alguma alteração, né? E dentro do que está definido como litigioso e o que não é litigioso. Né? Então, no caso de dizer assim, maconha, LSD, são todos produtos que eles não têm um processo industrial envolvido. Tem uma droga genética. Alguns países têm de acordo com a prescrição que você tem, né? De médico. Então, isso sai em qualquer lugar para LSD. E eu acho que toda a questão da história, né? Então, a bebida para ser liberada, houve guerras dentro dos Estados Unidos para se liberar a bebida, né? Então, eu acho que são processos naturais, né, dentro da indústria. E eu acho que isso, infelizmente, esse processo de maconha e cocaína inicialmente, vai chegar assim, um dado momento que uma indústria, um
grande grupo capitalista vai explorar. Mas eu acho que tem um... Como já está abrindo em alguns mercados, né? Já abriu na Holanda, no Uruguai. Mas eu acho que tem um detalhe para a gente lembrar que não tem como desvincular uma droga legalizada do contexto que ela está inserida, né? Então, se a gente pegar a história da maconha, qual que era o público-alvo? Por que que ela foi o que foi, né? E isso para qualquer outra substância e o momento que é vivido, né? Me parece que no Brasil a questão da ilegalidade, do tráfico, é mais rentável para essas pessoas. Então, sim, que a própria Souza Cruz, ela já tem comercializado a cannabis em outros países. Então, aqui dentro, ela poderia trazer isso se fosse de interesse, não é? Né? Então, assim, tem vários viés de pessoas, de grupos tentando a legalização da maconha. O uso religioso, o uso recreacional, o uso medicinal. Então, assim, realmente tem outros interesses que estão rolando na ilegalidade que não permite que ela seja legalizada. Entendeu? Então, acho que não é nem questão dessas grandes empresas, porque elas já estão trabalhando com a maconha. Sim. Mas eu acho que essa discussão que a gente faz na Renfa, né, é que a gente está falando que a gente quer racializar essa discussão. Né? A legalização, por si só, ela não nos basta, ela não nos serve. A legalização das substâncias não é aquilo que a gente está buscando, a gente quer um tipo específico de legalização. Né? A gente não quer a legalização para que o playboy de Pinheiros consiga comprar maconha, né? E que os grandes latifundiários passem a produzir, como aconteceu em alguns lugares dos Estados Unidos, né? Que cria-se um comércio de maconha que quem já lucrava com outras categorias de mercado passa a lucrar com o processo de comercialização da maconha. Fora a indústria agrária ali, né? Fazendo semente de maconha por transgenia, nananana. Não é esse processo de legalização que a gente quer. E aí, para racializar essa discussão, né, a gente precisa pensar um pouco melhor e um pouco mais a fundo sobre o que significa essa discussão de legalização que a gente quer, que a gente pauta. E aí eu queria que a Ju, que é foda nisso, assim, falasse um pouco sobre a legalização que a gente quer e o que a gente está falando quando a gente está falando desse proibicionismo. Né? Acho que o que você fala é uma realidade no sentido de uma visão do capital. Né? Então, o capital vê a droga como um produto, legaliza para lucrar. Só que, em contrapartida, aqui no Brasil, a gente tem o sistema capitalista que ele também lucra com o proibicionismo das drogas. Né? Então, quem que lucra com essas prisões todas? Né? Tem um documentário que é muito legal, que chama 13ª Emenda, não sei se todo mundo já assistiu, que fala sobre o sistema carcerário nos Estados Unidos. Né? E acho que dá para fazer vários contrapontos aqui no Brasil. Né? Então, quando você fala, né, quem que vai sofrer aí essas questões todas da proibição? É a juventude preta periférica, exatamente. Né? Por quê? Porque o capitalismo ele é um sistema de assujeitamento dos corpos. Né? Então, a droga ela existe como, né, no capital, ela existe também para ser um instrumento de perseguição àquela população que o capitalismo não quer que exista e que resista, que é a população preta, que são as mulheres. Né? E aí eu trouxe uns dados aqui. É chato ficar falando de número, mas acho que é importante a gente entender um pouco como está o panorama do encarceramento no Brasil em relação ao tráfico de drogas. E aí eu fiz mais o recorte de gênero e de raça, que é o que a gente discute bastante. Né? Então, segundo o Infopen, de 2016, de 2000 até 2016, a população de mulheres presas aumentou 656%. Então, são muitas mulheres que estão presas. E quem são essas mulheres, né? 656%. Isso. Metade das mulheres encarceradas são jovens, têm 18 a 29 anos. 62% dessas mulheres são negras. 45% dessas mulheres só possuem um ensino fundamental incompleto, para a gente falar de escolarização, que tem a ver com marcadores sociais. E 62% dessas mulheres que estão presas hoje estão presas por tráfico de drogas. E o que é esse tráfico de drogas? Né? A gente precisa falar, acho que as meninas vão falar um pouco da política de drogas atual que existe no Brasil. A lei de drogas de 2006, né? 2006? Ela abre um precedente para quem é traficante e quem é usuário. Então, com essa lei, o usuário passou a ser descriminalizado, só que o tráfico de drogas passou a ser um crime hediondo. Não, essa parte que ela falou entre usuário e traficante, né? Na verdade, o mesmo usuário ele continua penalizado, ainda está dentro da esfera do direito penal,
embora, assim, se você for considerado usuário, réu primário, tudo, você não tem pena de prisão. Você tem outras penas alternativas de prestação de serviço, tá? Mas o mesmo usuário, mesmo se você for enquadrado como usuário, você ainda está dentro do processo penal. Você vai responder a um processo penal, ainda na esfera do direito penal. E aí quem decide quem é traficante, quem é usuário, né? Então tem uma pesquisa que eu peguei de uma reportagem da Juliana Borges, que é uma acadêmica negra que fala sobre encarceramento e desencarceramento. Ela fala que teve uma pesquisa no Rio de Janeiro em 2014 que a média de apreensão de quantidade de drogas que essas pessoas foram presas é uma quantidade de 20 gramas de alguma substância, né? Acho que maconha, né? Geralmente. E quem são essas pessoas? São mulheres, né, falando no recorte de classe, são mulheres, né, são mulheres negras pobres. E 35%, um dado do ITTC, que é o Instituto de Terra, Trabalho e Cidadania, eles fizeram uma pesquisa que tem um dado que 35% dessas mulheres que estão presas por tráfico, elas estão presas porque elas foram levar drogas para os companheiros, para os irmãos que estão presos, né? Então, é toda uma cadeia, né? Uma família periférica, preta, que tem o tráfico de drogas como um trabalho, né, como forma de sobrevivência mesmo. Aí o companheiro lá, o pai de família, chefe de família, vai para a prisão, a mulher entra no tráfico muitas vezes em cargos menores dentro do tráfico, porque tem toda uma questão de machismo dentro do tráfico, de quem pode comandar e quem que faz os trabalhos mais basais, né? E as mulheres estão mais nessa prática do varejo de droga, de ser aviãozinho, de ser a mula do tráfico, de ser quem faz o transporte. E então essas mulheres acabam também tendo que entrar no tráfico, novamente voltar para o tráfico de onde esses homens saíram, para conseguir bancar a família, né? Então, do que a gente está falando quando a gente fala de proibição? E aí, como a Sabrina falou, a gente não quer essa legalização apenas por nossas liberdades, né, de fazer o uso do que a gente quer. Isso é importante também, a gente ter a liberdade dos nossos corpos, né? Logicamente. Mas é sair um pouco desse liberalismo também, dessa ideia do corpo individual, para pensar o corpo no ser social, né? Do que a gente está falando, né? Acho que é um pouco essa a ideia, assim. E sempre partindo do princípio de que o problema não é o tráfico de drogas, o tráfico de drogas não é um problema. O problema não é o comércio ou, né, a produção. O problema é essa estrutura que proíbe, que mata, né, que está matando, que está aprisionando, que está encarcerando a juventude brasileira, e negra, periférica. Né? Nunca vai ser o tráfico, vai ser essas outras estruturas aí que encarceram e que matam, né, que violentam. Acho que, além disso, né, se a gente for olhar a história da criminalização, por que a maconha é criminalizada? Né? Sendo que tem vários estudos de que a maconha tem uso terapêutico, medicinal e tudo mais. Né? Em contrapartida em relação ao álcool, que tem vários efeitos aí e tudo mais, né? Efeitos nocivos e tal. A maconha foi trazida pelos negros da África que foram escravizados. Né? Então, qual que é o estereótipo do maconheiro? Né, é o estereótipo do cara vagabundo, que não trabalha, do negro lá na época da escravidão, que era escravizado. Eu, quando fumo maconha, fico super produtiva. Tipo, eu fumo maconha, eu falo, faço várias coisas e não sou vagabunda fumando maconha. Então, é o efeito que tem no meu corpo, né? Aí varia para cada pessoa. Então, o porquê que, né, cada substância é criminalizada de uma forma, como que é isso? Né? Aí tem um capital que tem esse interesse em comercializar essa substância, porque está aí na moda também, então como que o capital se apropria disso também, né? Então... Fora essa questão que a maconha começou a ser proibida nos Estados Unidos, porque era trazida pelos latinos, né, os mexicanos, que lá é muito preconceito, aqui no Brasil também ela era trazida pelos negros, eles começaram a ver que ela trazia um risco na época da indústria, né, que era tomada assim, e eles estavam vendo que a maconha era usada para fazer roupas, né, têxtil, cânhamo. E era uma briga muito assídua com a indústria têxtil. Então, eles deram um jeito também de tirar e colocar a maconha na ilegalidade por conta da indústria também, né, nesse início. A gente vai só dar um exemplo. Não, bem ilustrativo, né? O Brasil foi um dos primeiros países aqui da América Latina, né, a adotar leis proibicionistas e também, né, um dos países que mais se baseou no sistema escravocrata. E as primeiras leis de proibição aqui no Brasil foi na mesma época, da maconha no Brasil foi na mesma época que proibiram a capoeira. Então, assim, tudo que era associado realmente à cultura negra,
partir assim, né, na época da abolição, então, tipo assim, como que a gente vai controlar esses corpos agora, né? Então, é a capoeira, é a maconha, tudo que está relacionado àquela cultura daquele povo, né? E, enfim, falando ainda dessa dicotomia, maconha, álcool, né? É muito engraçado ver na nossa sociedade, assim, o quanto que a gente, de um modo geral, o senso comum, o pensamento se é proibido, é porque essas fazem mais mal do que as que não são proibidas. E você vê que nitidamente não é isso, assim, né? Então, hoje a gente tem que fazer o efeito inverso, né? Assim, ela foi feita uma proibição de uma substância sem o menor estudo científico e hoje, com um monte de estudo, né, apontando o contrário, ainda é difícil de desfazer, né, esse pensamento, assim. E esse comparativo com álcool, ele é muito absurdo, assim, de problemas, né? Não que, né, cada droga tem os seus problemas, né? Nenhuma está isenta, qualquer substância, mas proporcionalmente os riscos, né? Traçar esse paralelo assim, né, de comparação, acho que deixa isso bastante evidente, que essa proibição não veio de uma motivação, não foi pensando na saúde, certamente, né? É interessante pensar, porque a gente tem registros de o cultivo da maconha ser incentivada pelo próprio governo do Brasil, né? Na época, acho que ainda era monarquia ainda, e no sul foram feitos assim grandes fazendas de plantação porque era um dos cultivos incentivados. Então a população negra ela é utilizada como um estigma para essa droga. Mas quem traz essa droga para o Brasil não são necessariamente os negros os primeiros. As caravelas de Pedro Álvares Cabral chegam aqui feitas de fibra de cânhamo, né? Então assim ela chega aqui trazida pelos portugueses mesmo, né? Pelos próprios europeus. Né? Então, a associação da droga com grupos específicos da sociedade é mais uma tática de estigmatizar mesmo o uso daquela droga. Né? E é interessante pensar que agora na década de 80, a gente teve a situação da legalização da ayahuasca. Né? E a legalização da ayahuasca ela passa a ser pautada a partir do momento que eles encontram cannabis dentro das comunidades. E eles passam por cima da situação de ter cannabis dentro das comunidades e passam a pautar a legalidade da ayahuasca. Né? E aí legalizam o uso dela é legalizado dentro do contexto religioso, não recreacional, não pode transportar sem ter CNPJ, de igreja, né? Então assim, tem todo um contexto para uso, ela não é totalmente liberada. Mas a cannabis passaram por cima. Inclusive você tem relatos da época dos adeptos de comunidades ayahuasqueiras que vão relatar que a polícia, enquanto fazia a investigação, falaram: olha, se vocês fizerem o uso da cannabis aqui dentro, não forem para os grandes centros, não forem para a cidade com a cannabis, a gente não vai incomodar vocês. Enquanto o uso de vocês estiverem dentro da floresta, não estiver indo para a sociedade maior, a gente não vai incomodar vocês. E, assim, era uma população majoritariamente branca, apesar de ser uma população pobre, né? Mas não estava dentro desse estigma da raça, por exemplo. Né? Só para me apresentar, porque eu cheguei e não fiz. Meu nome é Jéssica Rocha, eu sou historiadora de formação, estudo a inserção da cannabis dentro das comunidades ayahuasqueiras, é isso que eu estudo desde a graduação, e tenho muito interesse na temática. Faço parte do Respire também. Não sei se posso me colocar como da Renfa, mas me simpatizo muito com a Renfa. E, enfim, com toda a filosofia antiproibicionista, feminista. Estamos junto, é isso. Não, eu acho que só fazendo um adendo, eu acho que foi a Sabrina que falou, talvez, sobre... Você tirou as palavras da minha boca, então eu, devolvi o microfone, que tem muito a ver... eu acho que o sistema de legalização, o sistema de você manter algo ilegal, o ilegal tem tudo a ver com controle. O Foucault já falava da questão de biopoder, né, de você usar certas ferramentas como uma forma de você ter um controle sobre os corpos, né, e certos corpos são mais dignos do controle do Estado do que outros, né, e daí que vão os privilégios. Mas o que eu enxergo, assim, o que eu fico refletindo, juntando muito do que você falou, do que ela falou, é que o capitalismo ele não nasce como uma consequência do uso de drogas, mas ele se apropria de tudo. O capitalismo é uma parada que engole. Tipo, é uma voracidade sem tamanho. Então, independente se você tem um sistema que legaliza uma droga, um sistema que proíbe uma droga de forma punitivista, autoritária, o capitalismo ele sempre vai estar ali mexendo os pauzinhos para fazer essa separação de poder, pelo menos da forma que eu entendo que o capitalismo funciona no Brasil. Então, aqui, a gente sabe que são muitas pessoas que têm privilégios, muitas pessoas que estão totalmente excluídas, tanto do debate quanto de um cuidado ou de direitos humanos, são violentados constantemente. E eu vejo com muito... Antes, né, eu acho que
é o debate mais geral, né? Tem que legalizar as drogas, mas a gente conversa muito pouco justamente sobre isso, né? De tipo, tá, a gente vai legalizar as drogas, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai pensar numa reparação histórica? A gente vai pensar num sistema de inclusão, num sistema que visa reparar esse dano, né? De exclusão que afeta a economia dessas pessoas, a educação, o acesso, a segurança, a saúde e tudo mais. Mas eu acho que vai ser justamente pelo viés capitalista. Vai ser totalmente pelo viés capitalista. Tipo, é o que está acontecendo, por exemplo, o Canadá legalizou agora há pouco. Estados Unidos daqui a pouco legaliza no nível federal. Os caras vão perder mercado para fibra, para medicinal, para alimentício, para recreativo, para terapêutico, para cosmético. Tem um mercado infinito. Então, eu acho que a maconha ela é a primeira, não necessariamente por ser uma droga menos danosa em efeitos, ou enfim, eu não gosto de usar o termo drogas pesadas, mas, tipo, ela é mais branda os efeitos, né? Tem menos potencial de abuso. Eu acho que não é por isso que a maconha vai ser legalizada. É versátil, beleza, tem uma frente muito importante que está sendo crucial nesse debate, que é o uso medicinal da maconha. Né? Você está tendo muitas famílias, muita gente que está colocando as caras mesmo, e está falando da importância, está mostrando os resultados, tem muita gente da militância que se importa com isso, e é importante que continuem. Mas eu acho que, essencialmente, a mudança de cima para que vai vir que a gente impulsiona de baixo para cima, mas a mudança vem de cima para baixo por conta de pressão. Acho que a pressão vai ser mais comercial. É tipo, a gente está pronto para mudar esse mercado, a gente está pronto para legalizar, porque agora a gente que vai se apropriar desse mercado. Eu tenho medo que é isso que vai acontecer. A gente vai ter um novo sistema de exclusão e vai continuar tudo igual por uma outra forma. Não, eu acho que vai vir muito mais por isso. E quem que vai ter acesso a esses produtos legalizados, né? É capitalizar tudo isso de novo, né? Eu acho que não interessaria o SUS, assim, tipo... Não, acho que foi um ponto bem legal, assim, só voltando do assunto anterior, fechando, assim, né, que a gente ficou nessa discussão como que vai se dar esse acesso, falando dessa questão da legalização da maconha, eu acho que uma coisa que está em pauta muito, muito fortemente hoje, vários movimentos, né, estão levantando isso, que é a questão do autocultivo, né, eu acho que é um dos pontos cruciais, aí, né, o momento de nós, enquanto sociedade brasileira, né, chegar esse momento né, de pensar a legalização. Isso é algo que não pode ficar para trás, né? Essa possibilidade do autocultivo, enfim, como vai se dar e tudo mais, abre uma margem, porque a gente corre sérios riscos de ocorrer essa legalização aqui e ser algo totalmente dominado pela indústria, assim. Então, a gente continuaria na mesma, basicamente, né? Tendo essas mesmas questões de dificuldade de acesso por parte de alguns grupos específicos. E aí, nesse ponto que você levantou, eu achei muito legal, que era um outro tema que a gente queria trazer sobre redução de danos, que basicamente, não sei se quantos de vocês já, assim, né, já ouviram falar ou tem alguma ideia assim do que seja redução de danos. Bom, é uma coisa que a gente tem discutido bastante, né, isso que você trouxe assim é muito ilustra exatamente assim o que a gente estava pensando de discutir hoje, que a redução de danos ela está na Política Nacional de Drogas, está na própria Lei de Drogas de 2006, na Política de Drogas de 2005, tem a redução de danos como diretriz de abordagem, de lidar com essa questão das drogas. Tem a portaria do Ministério da Saúde também, que vai, né, especificar todas as atividades, inclusive falar de insumos, de acesso. E, no entanto, é uma política que, quando você traz assim, para a população, quantas pessoas nem sequer sabem que isso existe, né? As pessoas nem nunca ouviram falar, assim, então é uma política que muito pouco sai do papel, mesmo quem são assim, né, profissionais da saúde, muitas vezes não, né, saem informados sem nunca nem ter ouvido falar o que é redução de danos, nunca nem ter ouvido falar da política de redução de danos. O pessoal que está na área de álcool e drogas, assim, tem muito pouco contato, assim, não é de fato embora ela esteja na política, não é, né, é uma política que foi muito pouco investida, muito pouco implantada, não se investe na formação dos profissionais para de fato adotar, né, essa abordagem, o que em muitos países hoje, né, países como Canadá, Portugal, Espanha, né, é a abordagem principal, né, se usa, né, dessas metodologias da redução de danos e, no entanto, aqui, embora seja uma política, né, está lá no papel reconhecida, ela ainda, né, pensando num viés da prevenção, né, porque a redução de danos, ela consegue abarcar todos os tipos de uso, né, desde aquela pessoa que nunca usou substâncias até a pessoa que, né, chegou a desenvolver realmente um uso problemático, assim, porque o que a gente tem de prevenção hoje, assim, no Brasil, né?
Basicamente, a gente, assim, o que existe de programa é o PROED, que é Diga Não às Drogas, que é baseado numa ideia americana muito antiga, ultrapassada, que nem lá não se usa mais. E, basicamente, o que a gente tem é Diga Não às Drogas. Agora, informação, quais são as substâncias, quais os efeitos, que riscos que eu corro. A gente não tem acesso a essas informações. Sim, de que a droga ela é diferente para diversos tipos de pessoas e tem efeitos diferentes em corpos diferentes. Mas existem coisas que, pensando em saúde pública, realmente existe um problema, como vocês estavam falando da legalização da maconha. Eu sou a favor da legalização da maconha, da legalização. Entretanto, é comprovado que jovens que fazem uso de maconha dos 16 até os 25 anos têm uma chance maior, cerca de 10 vezes mais, de terem um efeito psicótico ou um surto psicótico em algum momento e abrir uma doença processual. Então, assim, até onde isso vale a pena? Eu acho que assim, tem várias coisas a serem discutidas aí. Não é simplesmente, vamos legalizar, porque legalizando todo mundo, você vai poder fazer você tem o direito de usar a substância, porque legaliza. Não, acho que tem sérias coisas aí para a gente tem que ser um monte de coisa discutida. Mas o Ministério da Saúde, ele tem isso sim. Agora, o que não tem é quanto à medicina em si, porque a medicina só faz um diagnóstico básico assim, você faz uso recreativo, você faz uso nocivo, você faz uso abusivo e você é dependente químico. Aí vai ter, vai ter vários CIDs para determinadas drogas, mas quando a gente fala no uso de droga mesmo, a gente faz essa distinção, assim, básica de diagnóstico, pelo uso, pela quantidade de uso e se esse uso é nocivo ou não, e se tem dependência ou não. Exemplo, faço uso de maconha com os meus colegas, no final de semana, no rolezinho. Tudo bem, é um uso recreativo, é um uso social, onde você usa ali uma possibilidade de interação. Não, eu faço uso de 6 baseados dias, eu acordo 6 horas da manhã para fumar o primeiro baseado. Se eu não tenho baseado, eu fico nervoso. Eu perco o horário de trabalho porque eu estou usando baseado. Assim, Sim, já existe um prejuízo, né? Um prejuízo na vida dessa pessoa que está aí fazendo o uso. E, a partir daí, esse uso ele pode ser considerado abusivo, nocivo ou uma dependência mesmo. Muitas coisas, né, que foram levantadas aqui. A primeira coisa que eu acho interessante a gente retomar, né, que é como que a gente quer essa legalização, porque também tem uma questão que é o seguinte: mesmo que todas as drogas fossem legalizadas, não vai mais ter tráfico? Vai. Ainda vai ter, né? A gente tem ainda tráfico de cigarro, tráfico de bebida, mesmo... Exato, né? Então vai continuar tendo, e aí, né, também é uma questão, essas pessoas que vão continuar fazendo esse comércio ilegal, talvez piore mais ainda a situação para elas. Essa é uma questão que não invalida, né, o processo, que a gente, né, não, mas tem que ser pensado nisso também, quais são as consequências, né? Como incluí-las, né? Porque, por exemplo, legalizou a maconha. E aí, e a galera que está lá no morro, lá no Rio, lá não sei aonde, né, fazendo os corres ali locais, já são os excluídos, e fala assim, cadê a nota dessa maconha que você está passando aí, né? Então, também como incluí-los ali, como cultivadores, né? Como que vai ser isso? E o que eu acho bem legal é que a maconha é um meteoro no sapato, né? Porque a maconha é uma planta, é milenar, tem um uso, né, milenar pela humanidade, é muito fácil de cultivar, não tem argumentos convincentes, nenhum de saúde, de overdose ou de consequências muito graves que justifiquem ela ser proibida. E um dos interesses também, né, do proibicionismo e do capitalismo para controlar, uma maneira, né, é privar o sujeito de informações também, né? Então, isso é uma coisa que a redução de danos faz muito, que é, né, o carro-chefe, a primeira informação correta, verdadeira, real sobre aquelas coisas, né? Então, como ela falou, cadê ela? Sobre o medo, né? Ela falou medo. É isso, né? A gente tem que ter medo, porque se você fumar maconha adolescente, você pode desencadear um quadro psicótico ou uma esquizofrenia, se você tiver predisposição. Só que o proibicionismo não evita, né, isso, porque os adolescentes estão usando, eles só são privados de informação, mas ainda, né, quem disse que se for liberada a maconha e os adolescentes puderem ir comprar num lugar, tipo nos dispensários lá no Canadá ou nos Estados Unidos, em lugares em que a maconha medicinal é liberada, tipo uma farmácia, você vai lá e você é orientado
sobre qual maconha você vai consumir também, né? Porque o que induz surto psicótico ou alucinação, né, é o THC. Mas se você fumar uma maconha que tenha uma baixa concentração de THC, por exemplo. Então, é uma questão muito complexa, né? Não é a maconha, né? Tem várias maconhas, tem vários modos de uso, tem vários efeitos em cada pessoa, de cada jeito, né? Então, eu acho que está sendo bem difícil, na verdade, manter o proibicionismo em relação à maconha, porque na prática não, né? Na prática ainda continua proibido, nós estamos aí na luta. Mas não está bonito, não está colando mais, né? As desculpas para se proibir, porque, enfim, como o Gabriel falou, né, da galera do medicinal, que está, assim, já mandando ver, né? A vida não espera, a criança tendo como morrendo, né? Por falta de um medicamento que é super, né? Que pode ser um dos medicamentos que sejam úteis. Isso é uma questão que eu queria dizer, né? Fechar esse assunto, a falta de informação, o que ela causa na gente, um dos efeitos das drogas é a falta de informação. Então, tanto para você fazer um uso sabendo o que você está fazendo, tanto para causar esse medo, né? Que as drogas matam, né? Maconha mata se cair na sua cabeça um tijolo, né? Mas, ou se você, né, for preto, pobre da periferia. Aí ela mata, né? Mata de acordo com o endereço e cor da pele, né, Ju? Enfim, então, quais são realmente as consequências? Né? Falando só da maconha, é uma coisa que é bem claro que não faz sentido ela ser proibida. Crack, cocaína, heroína, que nem tem tanto no Brasil, mas que é um problema nos países do hemisfério norte. E, mesmo assim, né, são drogas bem mais nocivas, que causam mortes todos os dias. Os opioides, nos Estados Unidos, Canadá e Europa, as campanhas que a gente vê, tanto dos governos quanto de coletivos, todo dia você abre o Facebook, a gente que trabalha com redução de danos, vê lá. Outro dia eu vi um meme que era Keep Calm and Carry Naloxone. Tipo, ao nível que eles já estão, né, de redução de danos ou de abordagem da questão, incentivando os usuários de heroína, fentanil, enfim, dos opioides, a carregarem consigo, né, uma outra droga, que é um antídoto para a overdose, né? Enquanto aqui, a gente ainda fala, pô, você está fumando maconha para ir trabalhar, você, né, é um vagabundo, enfim, vai morrer, vai ter depressão, vai, sei lá, várias outras questões que, né, a gente está muito atrasado ainda também na discussão, na sociedade mesmo, né, e como que a gente vê essas coisas. Inclusive na criminalização das práticas de redução de danos, né, porque é muito também vista aqui ainda como apologia ao uso de drogas, né? Então, a redução de danos, ela não é focada em uma metodologia fechada, não é um guia, um manual, faça tal coisa, faça tal coisa. A gente constrói junto com os usuários, dependendo do contexto que eles se encontram. Então, para cada situação é um tipo de metodologia que a gente desenvolve junto, de preferência. Então, por exemplo, o Edley, né, trouxe os kits sniff? Tem. Se quiser contar um pouquinho o histórico, quer falar? Acho que para ilustrar. Eu queria falar só, vou voltar nessa questão, só mais uma coisa que eu queria falar, que assim, mesmo entre as drogas legalizadas, por exemplo, a questão, né, voltando à questão da mulher, né, mesmo entre as drogas que são legalizadas, também a gente tem uma pressão das indústrias, do mercado, da mídia, para que tipo de usos aquelas drogas servem, que tipos de pessoas podem usar aquelas drogas ou são punidas pelo uso daquelas drogas, né? Por exemplo, o álcool, né? Que tipo de propaganda de álcool existe? É mulher pelada, né, na praia, servindo aos desejos dos homens héteros. De mulher. Doce, bebida doce é de mulher. Exato. E outra, né, o homem bebe e mulher não, para começar. Né? Se mulher beber, tem que beber coisa fraca ou doce. A propaganda de cerveja não é mulher bebendo, é o homem bebendo e ela lá pelada esfregando a bunda, né, na cara deles. E servindo eles, né? E quando a mulher faz uso de álcool, né, como que ela é vista? Né? Ela é
muitas vezes é violentada, é estuprada, porque, né, se bebeu é porque está querendo, né, ser... Ela está sendo culpabilizada ainda pelas violências que nós, né, pelas violências que nós sofremos. Isso também. No serviço de saúde também. Quando chega uma mulher, né, passando por alguma dificuldade relacionada ao uso de substância, qualquer que seja, já é, qualquer usuário de drogas chega num serviço já é visto como, né, uma pessoa que vai ser a última pessoa a ser atendida ali, porque, né, sem vergonha, né, você escolhe, você quis, enfim, né, e você não merece um tratamento, né, mais do que ou nem igual a uma pessoa que chega lá com uma crise, sei lá, de glicemia, porque consumiu o açúcar de modo abusivo, né? Eu queria pegar esse ganchinho da Karen, né, que tem a ver com o que eu falei na minha apresentação, né? Desse não lugar da mulher quando ela é usuária de substâncias e ela chega num serviço de saúde. Então, assim, eu acompanho mulheres também, onde eu trabalho, que são usuárias, e uma coisa que é muito comum, quando ela chega numa UBS ou num CAPES, o primeiro lugar exigido para ela mas você é mãe de tantos filhos, você não pode fazer uso de substância, entendeu? Então, às vezes, assim, já vi muito, né? A mulher que ela é mãe de 4 filhos. Aí eles perguntam se é do mesmo pai. Quando é o cara que chega lá no serviço de saúde e ele tem 4 filhos, essa pergunta nem é pensada em colocar para ele, entende? Então, não existe mesmo. Eu falo muito sobre isso. Assim, não existe o lugar para a mulher que ela é usuária de substâncias nesses serviços, né? E aí existe a demanda, elas precisam ser acolhidas, precisam ser cuidadas e escutadas, inclusive em relação aos seus desejos, só que esse lugar dela, enquanto usuária, enquanto mulher, na sua como é que ela chega, entendeu? Para ser acolhida, sendo que ela não pode ser nem reconhecida enquanto mulher usuária de qualquer substância que seja, separada, ou com filho ou sem filho, não pode, assim. Reflete realmente nos dados, né? Porque você pega a quantidade de homens, usuários de álcool, e a quantidade de mulheres. E aí a gente entra em um outro problema também dentro dos serviços de saúde, porque essas mulheres chegam acolhidas num espaço masculino, machista, dominados, não só a equipe, não estou falando só de profissionais, eu estou falando do próprio público que é atendido nesse lugar, que é um público machista, muitas vezes sem informação, entendeu? Quantas vezes... Onde eu passo, que é num CAPS Álcool e Drogas, eles têm uma política de 3 encontros de adesão para poder sair um PT, um projeto terapêutico singular e etc. Quando a mulher, a gente já puxa direto e tenta colocar, já fazer um plano terapêutico singular, porque a gente descobriu que não dá para você juntar 10 homens usuários de álcool com a cabeça desse tamanho. Tem gente bacana? Tem gente bacana que é estudada, que é livre, que está aberta a conhecer o outro. Mas também tem gente que é assim... Não tem nada a oferecer. E colocar essas 10 pessoas juntas com uma mulher dentro daquela sala, ela fica oprimida, ela é objetificada, ela é julgada pelos demais, não é aceita. Você está entendendo? Então, é muito complicado quando a gente fala nessa questão da mulher usuária, né? Ainda mais da mulher usuária de álcool. Que nem você falou, quantos filhos, né? Geralmente são mulheres aí que tem uma história, mas também tem outro tipo de usuária. Eu tenho pacientes aí, mulheres que têm uma condição financeira boa, que são casadas, que têm 4 filhos, mas todos de um casamento só, entendeu? Só que o quanto é difícil essas mulheres chegarem. Quando elas já chegam ao tratamento, elas já estão muito mal, já estão fazendo demência alcoólica, elas já chegam num estado assim, onde elas passaram por síndrome de abstinência alcoólica terrível, onde os filhos já amarraram. Eu conheço casos que mulheres já foram amarradas dentro de casa, dentro de um quarto, e ficaram recebendo água e comida perto da porta. Fora quando corre o risco delas perderem a guarda dos seus filhos, né? Que isso também é um impeditivo delas chegarem nesses lugares de saúde. Acho que alguém ia trazer algum dado sobre isso mais detalhado, né? Sobre a guarda dos filhos.
A gente tem... Eu não trouxe dados, números, mas eu queria só completar antes a questão que ele perguntou, né, das estratégias que a gente usa. Então, a gente constrói junto, né, de acordo com as demandas que as pessoas trazem, né. Então, o Edley atua muito no território ali da Luz, e ao longo de 20 anos, que vai completar esse ano, né, a nossa ONG vai completar 20 anos de atuação lá no território, que começou com usuários de drogas injetáveis na década de 90, e hoje em dia principalmente atende usuários de crack e cocaína inalada. E o Edley desenvolveu junto com eles um kit, um insumo, né, que é bem aceito, enfim, foi ao longo do tempo sendo aprimorado junto, de acordo com o que eles foram dando de feedback, tal coisa não está ruim, está bom, precisa, que é o kit Sniff. A gente vai passar para vocês e tem aí, se vocês quiserem levar também. O kit Sniff? Tem vários lugares, vários kits. E aí, nesse kit tem uma superfície para usar a droga, para esticar a carreira, né, da droga. Por quê? Isso é um insumo de redução de danos, né? Porque as pessoas que cheiram cocaína, por exemplo, vai no banheiro e faz na tampa da privada, ou no próprio vaso, ou em qualquer lugar, ou na mão, ou na chave, na tela do celular. A necessidade, né? O que você ia falar? Na tela do celular, em superfícies muito contaminadas, né? E aí usa o que de canudo? Dinheiro, que é também super contaminado. Então, tem alguns tipos de canudos que são desenvolvidos ou testados pelos usuários e as pessoas vão dando feedback. O canudo rosa não é bom, né? Eu falo, o canudo amarelo é o mesmo, tipo, o mesmo material, mas tudo bem. A carteirinha era amarela, essa carteira era muita pala. Carteira amarela, né? As pessoas falavam, tenho um pouco de vergonha de andar com uma carteira desse tamanho amarela. Essa preta tá legal, tá da hora essa preta. Aí tem papelzinho para fazer canudo descartável, tem preservativo, né? Porque muitas vezes o uso de substâncias está associado a práticas sexuais. Também historicamente a gente está junto aí, né? Prevenção de STs e HIV/AIDS junto com o uso de drogas. Então, vai esse combo de preservativos e gel e os insumos para o uso de substâncias. Passa o kit Sniff aí por aí. Então, é isso. Aí, para quem fuma crack, é o cachimbo. Aí, o cachimbo queima a boca. Então, vamos fazer cachimbo mais comprido, para não esquentar tanto até queimar a boca. Ou a gente distribui manteiga de cacau, de madeira, de plástico. O Ministério da Saúde fez uns cachimbos que eram de madeira e foi distribuído lá na Craco, e os caras falavam, a gente não quer esse cachimbo porque a gente não consegue tirar o resíduo para fumar também o resíduo, né? Porque eles, né, é uma coisa que né, não passa nem longe de julgar o que eles usam, por que eles usam, mas ao mesmo tempo essa construção vai permitindo outras questões serem, né, discutidas ali, para ver por que a pessoa está ali. Não é só sobre droga, só sobre o uso da droga, a redução de danos. É sobre muito mais coisas, é sobre informação, né, principalmente para as pessoas saberem dos direitos que elas têm como usuárias. Porque às vezes elas acham que realmente elas não merecem nada, elas têm que ser punidas, elas estão ali e não tem mais jeito, né, a família não quer, ninguém mais quer. Aí vai preso, sai da... Né, egresso do sistema carcerário, vai para onde? Volta para lá. E a sociedade acha que é isso mesmo, aqui não tem jeito, né, tudo zumbi, vai morrer disso. Né, muitas vezes não é a droga que mata, mas o cara está lá, tem tuberculose, HIV, não tem água, nem para lavar a mão, nem para beber. Na Craco ali né, tem muito esse problema da água, e nem comida, imagina. E viver na rua, que tipo de postura você tem que ter? Alerta sempre, né? Então, o crack é uma droga que deixa alerta, tira a fome, né? Então, tem toda uma série de questões que fazem parte também das estratégias de redução de danos. Não é simplesmente auxiliar ou ajudar o uso da substância, mas é ver o que aquela pessoa precisa de cuidado e de assistência para além do uso da droga.
Se beber, não dirija. É uma campanha de redução de danos. Né? Eu gosto muito de pensar na redução de danos enquanto... Para pensar a droga dentro da perspectiva da redução de danos, da droga enquanto um afeto. E aí, acho que fica mais fácil a gente pensar o que é o uso abusivo da substância para além de não estou conseguindo trabalhar, por exemplo, sabe? Porque essa compreensão também vai muito de encontro com a sociedade capitalista que fala para a gente que a gente tem que produzir. Né? Então, acho que para pensar num sentido mais amplo da vida... Inclusive, não necessariamente. Inclusive, a cocaína é muito utilizada para produzir. Mas vamos voltar, assim. A droga, enquanto afeto, ela diz que, para mim, os afetos me sustentam. E para todos nós, os nossos afetos são os que nos dão sustentação para a gente fazer o que a gente faz, seja produzir ou não produzir. E aí, quando a gente fala da droga, por exemplo, na minha vida, né, ela constitui um afeto, mas também a minha família constitui um outro afeto, a minha relação amorosa constitui um outro afeto, a renfa, para mim, é um outro afeto na minha vida, o meu trabalho é um afeto, às vezes meio bambo, mas é um afeto, sei lá, as festas, a bebida, minhas amigas, esses espaços, eles são um afeto e eles me sustentam. Né? Eles me dão sustentação para eu seguir vivendo e vivendo bem, né? Minimamente bem. Quanto menos afetos eu tenho, mais bamba eu fico nas minhas relações, porque eu tenho menos suporte. Então, se eu tenho como afeto na minha vida o meu trabalho, a minha namorada e a maconha, né, eu já estou um pouco bamba, porque são só 3 afetos que estão me sustentando para viver. Se eu perco o trabalho, eu fico mais bamba ainda. Aí dá uma treta na minha relação, eu tenho um afeto, né? E esse é o único afeto que eu tenho, que me sobra, que é a maconha. Então, eu fico mais para lá do que para cá. Porque eu não tenho sustentação afetiva para continuar vivendo. Sabe? Então, isso, para mim, a falta de afetividade, a falta de afeto de recurso, constituem o que a gente vai chamar de uso problemático. Né? Porque é um esvaziamento do sujeito. E aí, quando a gente entende isso também, a gente vai racializar essa discussão, vai colocar essa discussão em xeque as questões de classe, de gênero, a gente vai pensar que algumas pessoas elas são elegidas para terem mais recurso e, com esses recursos, constituírem mais afetos. E não é à toa, né, que pessoas com menos recursos constituem menos afetos e, muitas vezes, um uso bem mais problemático da substância do que as pessoas que vão ao teatro ao sábado, que vão na galeria de arte, né, no belo domingo, pega a família e vai no MASP. Consegue se nutrir, né, tem esse recurso para conseguir se nutrir de outras coisas do que o cara, que o maior afeto da vida dele é ficar na Praça da Sé com um corotinho bebendo dia e noite. Esse é o companheiro e esse é o afeto desse cara, é esse corote. E aí a gente pode pensar para várias outras substâncias. Né? E aí, quando a gente fala de redução de danos, mais do que, né, o insumo, a gente estar disponível para o encontro e para a construção de outras possibilidades com essas pessoas. Então, redução de danos não é só sobre drogas, né? Redução de danos é sobre construir perspectivas de vida que a droga seja só mais um afeto e não seja o único ou o principal afeto que essa pessoa tenha na vida. Mas é a construção de pluriafetividades. Né? E que aí, por isso que a gente, nos CAPs, por exemplo, a gente gosta de fazer, sei lá, oficina de teatro, geração de renda, grupo de saída, grupo de conversa, o espaço da convivência para a constituição de vínculos, porque a gente entende, né, dentro da perspectiva da redução de danos, que essa pessoa precisa construir e expandir as suas relações e afetividades. E só para completar, né, Sá, que as estratégias de redução de danos também não são limitadas a não exigir abstinência, né? Porque o que a gente, né, preconiza também é isso, que a redução de danos não exige abstinência para você poder fazer essa construção. Então, é justamente em defesa da liberdade, da autonomia dela escolher. Se a pessoa chega lá e fala assim, eu não posso beber, eu bebo uma gota e eu perco o controle. Então, para mim, para o álcool, eu preciso de uma outra estratégia. Pode ser até a redução de danos, mas uma das coisas que eu preciso é não beber nada. Então, eu preciso conseguir ficar sem beber. A questão do álcool também é uma droga peculiar porque ela é um depressor do sistema nervoso. Então, uma pessoa que é dependente do álcool,
que faz uso abusivo ou é dependente do álcool, ela não pode passar por abstinência abruptamente, de uma hora para outra, tanto de álcool quanto de opioide. Todas as substâncias são depressoras, calmantes, que são benzodiazepínicos, o Rivotril da vida, porque a pessoa pode ter convulsão, enfim, pode ter uma hiperexcitabilidade neuronal por causa da abstinência. Também é uma questão. Tem muita gente que é retirada, amarrada, trancada dentro de um quarto. Ela pode morrer de abstinência de álcool, né? Eu falo até que a Amy Winehouse morreu de abstinência, gente, porque ela foi proibida de beber, né? Foi em 2011 que ela morreu, 2000. Foi proibida de beber, foi proibido de servir álcool para ela em todos os lugares que ela ia. Não, ela teve um monte de coisa. Ela tinha muita desnutrição já, como chama? Anorexia, né? Ela tinha um monte de desbalanços bioquímicos, enfim, de coisas por causa da alimentação também, né? Mas, enfim, proibir de uma hora para outra uma pessoa dependente de drogas do tipo depressoras de fazer uso também não é uma estratégia tão inteligente e nem segura. Mas acontece isso. Tem gente que fala, que nem eu com cigarro. Não consigo fumar um cigarro no dia. É tudo ou nada. Então, para determinadas drogas, para determinadas pessoas, funciona de um jeito ou de outro, né? A redução de danos não é só sobre se é abstinência ou não. Depende do que você escolher para você fazer. Acho uma outra questão assim, que eu gosto muito de trazer é esse olhar preventivo, né? Porque percebe assim, a gente falou muito aqui, já pensando no uso problemático, né? Um uso de dependência, um usuário que percorreu um caminho aí, né? Ninguém vira dependente assim do dia para a noite, né? Tem todas as questões que a Sabrina comentou, dos afetos e tal. Mas isso não é um processo que se dá da noite para o dia. Mas assim, por que a gente só vai falar de drogas quando chega nesse ponto? Que é um pouco aquela primeira fala que você trouxe, né? A gente quando fala pensando naquela primeira pergunta, né? Quando fala drogas, o que a gente pensa? Vai reforçando sempre esse olhar negativo, porque a gente tem uma ideia do usuário quanto aquela pessoa que já está numa situação de dependência. Por que a gente só vai falar de drogas quando já chega a esse ponto, né? Por que a gente não tem essa abertura para falar de drogas? Então, porque a gente é muito sempre, o tema de drogas, ele está sempre no campo do medo, né? De algo terrível, horrível, que se você usar você vai morrer. Então, assim, fica aquela coisa assim para te afastar daquela coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente, né, também conversamos um pouco aqui, isso que é uma a presença das drogas, né, assim, humano, desde que o ser humano é ser humano, ele usa substâncias, as mais diversas substâncias para os mais diversos fins. Então, as drogas, elas fazem parte da humanidade desde sempre, mas, né, assim, nesse período mais recente, construiu-se essa visão negativa, então afasta-se desse tema por essa capa do medo, mas é uma coisa que ela é muito inerente, tá aí, né? Todo mundo já teve contato com um tio, né? Seja um uso pessoal, com um tio, uma prima, um amigo, né? Elas estão aí. E, no entanto, essa capa de medo, de proibição, de pânico, de terror, nos impede de ver com um olhar mais real, né? Então, por isso, assim, eu gosto muito de trazer a redução de danos como uma ferramenta preventiva, assim. Então, o que é a redução de danos? Ela nada mais é do que um olhar mais pragmático, assim, gente, a droga está aí desde sempre, elas vão fazer parte da nossa sociedade, quer a gente queira, quer a gente não queira, mesmo que eu poderia não usar nada, mas ela está me afetando, né? Tipo, o nível de violência na rua é muito em decorrência, né, desse. Então, assim, por mais que eu não seja usuário, a questão das drogas afeta todo mundo. Então, né, então a redução de danos ela vem com um olhar pragmático. Ok, seja o ser humano sempre usou drogas, sempre vai continuar usando drogas. Como que a gente pode lidar com isso de uma maneira mais tranquila, né, que venha nos afetar menos, é o problema da redução de danos, né, como que a gente vai lidar com isso de maneira a causar menos danos possível. Então, uma das coisas principais que a Karen levantou é a questão da informação, né, não dá mais para a gente chegar e dar como informação para as pessoas, não use drogas, sabe, isso não cabe mais, né, o menino está lá na escola, aí vai o Proerd, não sei o que, não use drogas, você vai morrer, pá. Aí o menino chega, vê o amigo dele fumando maconha, ficando super feliz, de bem com a vida. Então ele falou, mano, meu amigo não morreu. Aí ele resolve experimentar. Porra, eu não morri, curti pra caramba, foi massa. Pronto, acabou, né? Isso já foi descreditado aí. O discurso da saúde, o discurso dos pais, o discurso da escola, ele já não tem a menor confiabilidade desses jovens que estão sendo formados. Então, qual que é a visão que esse jovem vai ter de droga? Com um amigo, ou que ele viu na internet, tá? Então, assim, não existe uma fonte de informação, as pessoas não têm acesso a informações reais, assim, de como ela pode trabalhar aquilo na vida dela. Ou seja, o risco que passa a se correr é muito maior, porque a pessoa vai usar, né, qualquer fonte de informação. E a própria droga ele vai conseguir aonde? Numa boca de fumo, que também não é o lugar, né, mais seguro. Não vem ali com uma bula falando, né, use assim, use assado, não passe dessa dose.
fica totalmente sem refém de uma desinformação. Então, e aí a chance de incorrer num uso mais arriscado ou acabar desenvolvendo um processo de dependência é muito maior. Então, eu gosto muito de pensar a redução de danos também como uma questão preventiva, assim, né, de tirar essa capa de estigma do usuário e tal e falar de uma maneira mais aberta, né, que é um pouco a proposta, e honesta, que é um pouco a proposta que a gente traz. Até, por exemplo, vários dos materiais que estão ali, não só o insumo, né, que, por exemplo, como o kit sniff que a gente passou, que é, né, de uma coisa assim mais na prática, já para quem é usuário, mas o nosso pilar central, assim, é a informação. Então, assim, a gente produz vários folhetos informativos, vai em debate, vai em escola, faz palestra. Então, assim, porque realmente é muito, é chocante, assim, o nível de carência de informação sobre drogas que tem, assim, né? Você fala de drogas, as pessoas já ficam de cabelo em pé, nem sabem que substâncias que existem, para que usa, como que usa, qual é o efeito, qual que é o risco real. Aí começa a se, né, vem aquele monte de mito de que, né, nossa, você vai ficar dependente da primeira vez, ou então você vai virar... Ou seja, vai virando uma capa de ignorância, assim, que só prejudica, assim, né? Então, uma coisa que eu gosto muito da redução de danos é, por ter esse olhar mais pragmático, conseguir falar abertamente. Gente, informação, né, educação é a base de qualquer coisa, assim, né? Para lidar, assim, de uma maneira mais real. E aí, assim, acho que veio a historinha um pouco da redução de danos, né, das suas origens, esteve muito vinculada à questão da prevenção de doenças, de HIV, hepatite. Acho que o primeiro grande... ação de redução de danos veio dos próprios usuários, né? Que íamos lá na Holanda, eu não lembro agora o ano, se alguém puder falar. Holanda. Que os próprios, né? Tava tendo, assim, lá ainda hoje é muito recorrente, né? O uso injetável, principalmente de heroína. E numa época que estava tendo uma epidemia muito grande de hepatite, né? Muita gente morrendo de hepatite. Então, os próprios usuários perceberam, né? E aí descobriu-se que a hepatite podia ser disseminada com compartilhamento de seringa, porque era muito difícil o acesso à seringa, né? Não era... para você conseguir comprar seringa era mais regular, não era só chegar na farmácia e pedir. Então, não se tinha muitas seringas disponíveis. Então, quem conseguia uma seringa dividia com os amigos. E aí começou uma epidemia muito grande de gente morrendo de hepatite. E aí, né, descobriram que esse compartilhamento de seringa podia transmitir hepatite. E aí, o que eles pensavam? Não, então a gente não está nem morrendo do nosso uso de drogas, a gente está morrendo de hepatite pela falta de seringa. Então, eles começaram a se organizar e pressionar o governo para conseguir ter acesso à seringa. Então, essa foi a primeira, né, grande ação, assim, de redução de danos, partiu dos próprios usuários, de uma consciência dos próprios usuários, coisas que os profissionais de saúde, né, não conseguiram reconhecer. Acho que muito também do que foi discutido, assim, né, os próprios profissionais têm uma dificuldade muito grande de lidar com o usuário por conta dessa capa de preconceito, de ignorância mesmo. As pessoas, mesmo quem é profissional da saúde, sabe muito pouco sobre drogas, assim. E, enfim, ou seja, uma coisa muito prática, assim, ó, a gente quer a seringa para a gente não morrer de hepatite, pronto, não, a gente não está nem falando de substância aqui, né, se eu vou usar ou não, enfim, uma coisa muito prática que os próprios usuários perceberam, foram lá, cobraram, conseguiram a seringa e conseguiram resolver essa questão, assim. Então, a redução de danos nasce daí, né, desse uso de droga injetável, né, de transmissão de doenças, e foi evoluindo, né, para um olhar mais amplo, né, de pensar essas outras questões também. Isso é um fato corriqueiro, de usuários que acabam roubando para manter, para custear o uso. Isso é um fato corriqueiro. O programa de Braços Abertos, ele tinha um projeto que previa, inclusive, isso, né? Você reinserir essa pessoa dentro de um mercado de trabalho, né? Então, ele colocou o pessoal para ter moradia, para poder começar a limpar as ruas, a trabalhar, ter uma remuneração, ter acesso a produtos de higiene. Então, assim, é um projeto de redução de danos bem amplo e que contempla isso. Então, você passa a ter condições, inclusive, de ter acesso à sua droga sem precisar praticar um furto, né? Isso. Isso. Uma coisa que a gente deve levar em consideração é a dinâmica da pessoa, o porquê que ela está nesse movimento de pegar as coisas, vender roupa, pegar bens da família ou da própria casa e para fazer o uso da substância. É claro que num extremo dessa situação que você conta, é um uso problemático que a pessoa ela passa a ter vários prejuízos, né? Mas qual é o prejuízo que ela teve anterior a isso? Né? A gente tem que olhar para a dinâmica, o contexto em que essa pessoa está inserida, né? E aí, quando você fala do programa de Braços Abertos, que ele tem a frente de trabalho incluída, que as pessoas que estão lá inseridas nesse programa, elas trabalhavam 4 horas, de segunda a sexta, 4 horas por dia, e tinham o seu salário, e elas recebiam o salário semanalmente. Por que isso? É um programa de baixa exigência. As pessoas que estão no contexto de uso, em situação de rua, é diferente eu, que sou usuária de cocaína,
e o cara que está lá na rua sendo usuário de crack, e ele está numa situação bem vulnerável. Então, assim, não dá para exigir que ele trabalhe 8 horas nesse momento imediato e que ele vá ter um retorno financeiro daqui a um mês, certo? Só que, assim, quando a gente já escutou várias críticas e muitas perguntas também. Ah, mas eles recebem dinheiro? Que absurdo, eles vão gastar tudo com o uso de substância. Isso é uma mentira, gente. Quando as pessoas estão lá, elas estão trabalhando, eu vi muito isso, assim, que tem a ver com o que você fala do afeto, de você ampliar o repertório, ampliar, é como se você pudesse abrir um leque de atividades, de atividades mesmo na vida dessa pessoa, de várias maneiras de se relacionar. O dinheiro, ele passa a ter diversas funções, não é só para o consumo da droga, entende? Então, é você muito mais poder construir junto com a pessoa, oferecer para ela possibilidades, mas as possibilidades não é aquilo que parte do nosso desejo, né? É o desejo dela. Por isso que a construção, um acompanhamento com uma pessoa que é usuária de substância, pautada pela redução de danos, é a construção junto com ela. Você caminha lado a lado, mas entendendo sempre o que é o desejo dessa pessoa. Né? Para mim, é isso, assim. É essa escuta. A gente tem que... Aí tem várias coisas que a gente precisa discutir, né? A questão da própria compulsão, né? Mas eu queria dar um exemplo. Acho que isso que a gente está falando, e a gente encontra o que eu ia falar antes, acho que o que a Sabrina fala responde muito isso, o que a Gi fala muito responde isso, só que assim, acho que é importante a gente interseccionalizar a redução de danos com outras lutas também, né? Então, quando nos serviços tradicionais de saúde, o que se faria nesse caso? Internariam essa pessoa, né, que é o padrão. E a gente que trabalha com a população da Cracolândia, a gente vê que as pessoas têm um histórico de internações, tem pessoas que têm 20 internações longas, e a pessoa sai da internação, a primeira coisa que ela vai fazer é voltar para a Cracolândia e fazer uso dela, e, enfim... eu não sei os dados, assim, mas o quanto a gente vê que a redução de danos, ela tem uma intersecção com o antiproibicionismo, de falar de drogas sem essa moralidade, né? E sem esse moralismo, e também com a luta antimanicomial, por exemplo, que é o cuidado em liberdade, que é prezar e incentivar a autonomia da pessoa, que é o de braços abertos, por exemplo, que a gente trabalha. Então, a gente tem dados de pesquisas concretas, e a gente também vê isso na nossa realidade, do quanto essas pessoas, através de uma ampliação de afetos, de repertório, de direitos humanos, de questões sociais básicas, né, de ter uma moradia, de ter alimentação, de ter trabalho, de ter uma estrutura básica, como essas pessoas diminuíram o uso, mas para além do uso, do quanto elas criaram um outro estilo de vida também, né? Exato. Exatamente. Acho que só para pensar nessas intersecções todas aí. A gente vai precisar finalizar, mas acho que a gente conseguiu falar hoje. A gente ganhou mais 10 minutos, então tá bom. Mas eu ia falar exatamente desse olhar também, né, para o usuário. E, por exemplo, né, eu estava descendo aqui o elevador, encontrei com um segurança e ele estava falando da dificuldade dele de tirar 5 moradores de rua que estavam alcoolizados. Eu falei, por que você não vem? A gente está fazendo uma roda de conversa, está falando de álcool e drogas. Eu chamei ele, mas ele não quis. Ele achou que quem deveria estar aqui seriam os próprios usuários. Mas é meio controverso, porque o trabalho dele era tirar eles daqui, que é um espaço de cultura, né? E aí fiquei meio pensando nisso também, como que a nossa sociedade ainda olha o usuário, né? De como é difícil, ele falou, né? Eles não têm limites, eles estavam lá, tudo bêbado, todo dia. Como a nossa sociedade vê, e isso é uma droga, né? Que é o álcool. Para fora. E aí eu fico imaginando se fossem 5 universitários que estavam ali, né, estudando, mas se estivessem alcoolizados também, como seria o tratamento e esse olhar? Se seria o mesmo ou não? Não, eu queria falar uma coisa que é assim, né? Quando você fala, quanto é a porcentagem de recuperação, é muito difícil isso, porque as pessoas querem números, querem métricas, e a redução de danos não traz isso, né? Não são números, né? São resultados qualitativos, faz diferença em uma vida, em 2 vidas. É diferente da década de 90, 80, quando, né, rolou a epidemia de AIDS, que era muito fácil ver o impacto das medidas de redução de danos, porque a troca de seringas reduziu drasticamente o número de mortes e de infecções por HIV, é uma coisa fácil de se medir,
né, em números. Quantas pessoas infectadas antes da seringa e quantas pessoas infectadas depois da troca de seringas. Agora, para a redução de danos a álcool e crack e outras substâncias, a gente vai medir o quê? O que significa reinserir, o que significa, né, para aquela pessoa, como que ela se reestruturou ou não na sua vida. Ela pode ter parado de usar a droga e não ter ido trabalhar do mesmo jeito, né? Então, né, o que a gente quer medir, o que importa, né? Eu acho que isso de medir, a gente associando sempre ao uso problemático, alguma coisa assim, né? Quando, na verdade, a redução de danos vem muito antes de chegar nisso, né? Então, não tem também um parâmetro dessa forma, né? Você pode ter a informação, uma vez que tem a informação, qualquer substância que você vai usar, você já vai estar fazendo uma redução de danos com você. Então, não é que a redução de danos está, né, nessa ponta, assim, quando a pessoa tem que ser reinserida e tudo mais. Ela começa muito antes, sabe? Começa você bebendo uma cerveja e bebendo água também no bar, entendeu? Tipo, é muito antes, não é um tratamento... exato. Também quero ir encerrando, assim, né? Porque a gente está no limite. Mas só queria falar uma coisa antes, assim, que é do poder da mídia na construção que a gente tem do usuário de substância. Que acho que também, quando a mídia retrata o usuário ou a usuária de drogas, é sempre nessa imagem, assim, né? Inclusive, tem um artigo que depois eu posso passar, porque agora eu não lembro a autoria, que diz justamente... da importância que a mídia tem na construção do imaginário social das mulheres usuárias de drogas e como que isso justifica, por exemplo, socialmente, a retirada dos bebês, né? Ou o sequestro dos bebês das mães usuárias, por exemplo. Porque a mídia tem esse poder também, né, de sustentar essas estruturas que a gente tanto questiona e de mostrar algo que nos choque, né, que nos atraia de alguma forma e que a gente fica ali desprendendo energia, muitas vezes, em cima daquilo. Assim, acho que, e aí esse artigo vai falando das novelas, desses programas mais apelativos aí de domingo à tarde, né, que pegam lá o usuário de droga, ou o mendigo gato, ou, sei lá, esses personagens, né, que a mídia vira e mexe e solta, assim, de um jeito muito engraçado. Bom, mas acho que é isso, assim. Queria agradecer em nome da Renfa para vocês que vieram, que conseguiram trocar com a gente. Que bom que a gente conseguiu trocar uma ideia e que bom que a gente conseguiu fazer uma roda e jogar na roda nossas questões, assim, né? Que a gente gosta mesmo de botar o negócio na roda e passar. E aí, que bom que a gente conseguiu fazer isso aqui. Agradeço muito a vocês, né, pelo espaço que vocês abriram para a gente. Que a gente consiga estabelecer mais espaço de diálogo e de troca, assim. Tinha um educador social lá no Rio Grande do Sul, que é onde me formei, que falava... Sempre que ele finalizava um espaço, ele falava: foi um prazer quase sexual estar com vocês. Assim. Acho que hoje eu sei do que ele falava, porque foi um prazer quase sexual estar com vocês. Tá trocando, tá dando risada, falando abertamente sobre temas que muitas vezes a gente não consegue dialogar tão facilmente, né? Ainda mais nesses momentos de repressão dos movimentos sociais. A gente, enquanto um movimento social, está nesse espaço pautando algo que é tão criminalizado, né? E é tanto um tabu como as questões das drogas, e falando do lugar das usuárias de droga, falando sobre droga, eu acho que é de uma potência muito grande, de uma resistência muito grande, assim. Queria agradecer demais a todo mundo, minhas companheiras, que estamos aí juntas sempre, e porque deve assim, né? Vamos construir uma outra lógica, vamos construir outros afetos e outros jeitos de lutar e de estar junto. Também queria fazer o convite para as meninas aqui. Se quiserem colar com nós, tem nossa página no Facebook, Instagram. Lá vocês conseguem entrar em contato com a gente. E aí, só chamar nós. A gente está pensando em fazer uma reunião de acolhimento que era para ser feita agora, mas com todo esse rolê da eleição, a gente acabou não tendo perna para fazer, né? E a gente vai fazer isso ano que vem. E também se munir de muita resistência nesses espaços de acolhimento, né? Para os tempos difíceis que virão, assim. Obrigada, gente. Só para falar o nome da página direitinho, a página chama Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que tem aquela foto ali, e o Instagram é Feministas Antiproibicionistas. E a gente tem um grupo no WhatsApp também, que é um grupo grande, que a gente troca várias informações lá, que é de mulheres, se vocês quiserem, a gente adiciona esse espaço aí, só para as mulheres, tá? Que é isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada.